E aí, povo galileu, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje é o penúltimo estudo, a penúltima reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15, do verso 16 ao verso 41. E desde já eu quero dar um feliz ano novo aí para vocês. Nós estávamos, distantes, sem contato, sem vídeos, sem reflexões do livro de Marcos durante um bom tempo aí. A gente parou aí mais ou menos no meio do mês 12 de 2022 e hoje estamos retomando as gravações, as reflexões do livro de Marcos, e a gente vai fazer a penúltima reflexão hoje, e na semana seguinte, na terça-feira, se Deus permitir, a gente estará fazendo a última reflexão do livro de Marcos. Foram e são um total de 16 capítulos desse livro. E é um livro que vem edificando aí a nossa vida, vem edificando a vida de cada galileu, de cada irmão aí que vem acompanhando essas reflexões, que vem estudando a Bíblia com a gente ao longo desse pouco tempo que a gente vem se dedicando à palavra de Deus. Eu quero, antes de começarmos, eu queria fazer uma retrospectiva do meio do capítulo 14 até o capítulo 15, que fala sobre Jesus saindo do Getsemane. Primeiro Jesus faz uma preparação, ele se prepara lá no Getsemane, e isso é no capítulo 14, no verso 32, começa toda a sua preparação para poder encarar o que estava por vir aí no capítulo 15. E aí, na sequência, Jesus ele se entrega aos principais sacerdotes, aos líderes religiosos, de uma forma resumida. Na sequência, esses líderes religiosos, o Sinédrio, ele faz um julgamento injusto, um julgamento e uma condenação injusta, com Jesus. E aí, na sequência, é quando o dia amanhece, que tudo isso aí é na madrugada. Quando o dia amanhece, eles levam Jesus para Pilatos julgar e condenar à cruz. Só que aí Pilatos ele usa o seu jogo de cintura político e ele nem quer se queimar, nem com os religiosos, nem com o povo judeu e nem também com a coroa, que era César. Na época era quem era o imperador e quem estava subjugando Israel. E aí Pilatos ele faz o jogo de cintura, ele tenta articular, ele vê que Jesus não tem um pecado, nenhum motivo para ser julgado e para ser condenado, e ele devolve Jesus para os judeus, para os líderes religiosos decidirem o que fazer com ele. E aí o povo judeu, instigado pelos líderes religiosos, pelo Sinédrio, eles crucificam Jesus. E aí a gente entra aqui a gente já leu, no estudo passado, no capítulo 15, do verso 1 ao 15, e hoje a gente vai dar continuidade no verso 16. Vamos ser mais breve, porque esse capítulo 15, ele é cheio de realização de profecias. É um capítulo bem preenchido com profecias se cumprindo, e Jesus ele cumpre várias profecias aqui nesse capítulo. Então vamos ler e vamos entender um pouquinho a palavra de Deus que está aqui no livro de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16, que diz o seguinte: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus!
davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Tudo isso aqui era eles mangando de Jesus, eles maltratando Jesus, eles escarnecendo de Jesus, de forma irônica, né? Se prostravam de joelhos e, na sequência, vestiram Jesus, né? De púrpura, né? E, na sequência, começa a maltratar de novo Jesus. E tudo isso aqui é uma grande situação injusta que Jesus está passando. E no 20 ele diz assim: e depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E o obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse cidadão, ele estava vindo do trabalho, né, possivelmente, e aí ele foi obrigado, né, pelos soldados romanos a levar a cruz de Jesus, porque Jesus já estava muito cansado, já estava muito esgotado de tanto apanhar, de tanto levar chicotada, bofetadas, porrada, cacetada. Ele levou de tudo aqui, cuspida, empurrão, chute, tudo. Jesus, ele suportou aqui. Só que aqui ele estava caminhando com um pedaço de madeira nas costas, além de tudo, né, todo ensanguentado. E esse homem aqui ia passando, e o soldado romano, ele foi e obrigou esse homem a carregar a cruz de Jesus. E no 22 diz o seguinte: e levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Basicamente, isso aqui ele queria amenizar um pouquinho a dor de Jesus, para que Jesus só morresse quando tivesse pendurado na cruz. Aqui eles não fizeram isso, não foi por bondade, não. Foi realmente para humilhar Jesus mesmo. O objetivo aqui era humilhar a pessoa condenada, que era condenada à cruz, tinha que ir para a cruz viva e ser humilhada viva para depois morrer. E aqui era basicamente isso aqui. Por isso que eles pegaram esse cidadão aqui, o Simão, e mandaram ele carregar a cruz de Jesus, e na sequência eles quiseram dar aqui mirra para Jesus beber, né? Só que Jesus, ele queria estar sóbrio, queria estar consciente para poder ele vivenciar e ele poder finalizar todo o processo de consumação, todo o processo do chamado que ele tinha, né, com a sua missão, né? A missão que Deus tinha designado a ele tinha que cumprir, ele tinha que seguir à risca, bem consciente, para que não houvesse dúvida de que alguém pudesse falar: ele só conseguiu porque ele bebeu aquilo, ele só conseguiu porque fez aquilo outro, ou aconteceu tal coisa, enfim. Não podia, Jesus não podia manchar o seu próprio nome nem sua própria imagem. Então ele seguiu aqui para a cruz, para Gólgota, sóbrio e bem consciente. No 24 ele diz assim: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Isso aqui já é um cumprimento de uma profecia que está em Salmo 22, 18. E continuando: era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. De fato, ele é não só o rei dos judeus, como o rei dos reis e senhor dos senhores. E seguindo aqui diz: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Mais uma profecia se cumprindo aqui, que está em Isaías 53, 12. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, né? E dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Jesus, ele não falou em nenhum momento, a gente já estudou aqui, né, nas aulas anteriores, que Jesus, ele não disse que ia destruir templo nenhum. Jesus, ele falou a seguinte frase: destrua ou destruir este santuário e eu reedificarei em 3 dias. Ele estava apontando para o corpo dele mesmo, ele estava apontando para a vida dele, porque de fato ele ia ser destruído humanamente, né? Ia ser humilhado, ele iria ser morto e crucificado e morto. Mas só que ele, ao 3º dia, ele iria ressuscitar. E a gente vai ver isso se cumprindo logo depois disso aqui, né? Depois do capítulo, dessa passagem aqui, eu acho que é ainda... Essa também, pronto, já é no começo do capítulo 16 que Jesus ele ressuscita. E aqui esse pessoal aqui, eles inverteram a situação aqui, eles inverteram as palavras que Jesus tinha falado dentro do templo, quando ele estava tentando ensinar aos líderes religiosos que estavam trabalhando de forma errada diante dos olhos de Deus, né? Usando o templo para comercializar, para roubar, para vender, para enganar, enfim, tudo que era mal aos olhos de Deus. E Jesus estava ensinando nessa hora, e foi quando ele falou, destruir este templo, este santuário, e eu reedificarei em 3 dias. E aqui está sendo uma inversão de valores. Inclusive, essa inversão de valores aqui foi usada lá atrás, no Sinédrio, né? Diante do Sinédrio, quando Jesus estava sendo julgado injustamente de madrugada. Até isso estava errado. Ele estava sendo julgado pela madrugada. Tinha que ser julgado quando amanhecesse o dia. E isso pelas autoridades. Mas Jesus não. Jesus estava sendo julgado pela madrugada, foi condenado, né? E tudo isso aí para que eles pudessem tirar Jesus da jogada, né? Vamos dizer assim. Porque Jesus, ele estava, no ponto de vista desses líderes religiosos, Jesus era aqui um arruaceiro. Jesus, ele estava aqui atrapalhando o comércio deles, atrapalhando a vida deles. Na verdade, Jesus não estava atrapalhando nada. Jesus estava dando testemunho da verdade, que é a palavra de Deus. E no 31 ele diz: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Aí eles continuam aqui, ó. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A pergunta aqui é a seguinte: Jesus poderia descer da cruz, ou acabar com todo aquele sofrimento, ou desistir de tudo ali e matar todo mundo se quisesse? Só um exemplo, né? Ele poderia, sim, ele poderia. Jesus aqui, na verdade, ele estava sendo tentado mais uma vez. Como todas as outras vezes, ele estava sendo tentado mais uma vez. Jesus, ele em Mateus 4, a partir do verso 1, Jesus, ele é tentado, ele vai para o deserto e ele é tentado por Satanás. E a Bíblia diz que Jesus, quando chegou nos 40 dias e 40 noites, né, no deserto, ele teve fome. E aí Satanás se aproximou dele e começou a tentá-lo. E a primeira tentação foi o quê? Ele partiu para o âmbito da necessidade, né? Ele viu que Jesus tinha necessidade de pão
e ele via também que Jesus tinha poder e tem poder, ele usou essas duas situações para convencer Jesus a pecar. E aí ele chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, né, transforma essas pedras em pão para matar a tua própria fome. Né? Deixa eu ler aqui da mesma forma que está na Bíblia, porque eu falei com minhas palavras. Deixa eu falar aqui de acordo com as palavras de Deus. E diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, ele não faz o que o tentador manda, ou diz, ou dita. Jesus responde da seguinte forma: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou da boca de meu Pai. Enfim, ele já quebrou Satanás aí. E aí foi só ladeira abaixo. Cada investida que o inimigo fazia ali com ele, né, ele quebrava com a palavra de Deus, que ele próprio é a palavra de Deus. Então, assim, ele precisava passar por aquele momento para poder ele dar início ao seu ministério. E aqui é basicamente a mesma coisa. Esse povo aqui, tão estudado, que leu a Bíblia, veja que Satanás ele usou a palavra de Deus contra o próprio Deus. E esse povo está usando aqui a palavra de Deus contra o próprio Deus. Olha só: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Jesus poderia ter feito isso aqui, só que ele não fez. E ele também não falou nada, porque não adiantava mais ele falar nada. Esse povo aqui era um povo incrédulo, um povo ruim, um povo que estava aqui cavando a sua própria cova, porque não queria crer no Filho de Deus. Enfim, né? Jesus já tinha passado o seu ministério inteiro pregando o Evangelho, né? Curando, fazendo milagre, expulsando demônios, e esses homens não creram em Jesus. Então aqui não era mais o momento de Jesus estar pregando o Evangelho. Aqui era o momento realmente dele finalizar o ministério dele com chave de ouro. E aqui entra no 33 dizendo: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Juízo de Deus. Lembra lá do Egito? Se eu não me engano, foi a 9ª praga que Deus mandou para o Egito. Aquela densa escuridão. Ali foi o juízo de Deus, né, sobre aquela nação incrédula, aquela nação idólatra, aquela nação ruim que escravizava o povo de Deus. E aqui estava acontecendo, né? A 9ª hora, né? Houve trevas. A hora 9ª, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui ele faz uma pergunta, né? E que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. Veja que a palavra de Deus, né, ela não é interpretada por qualquer pessoa, né? Quem escreveu o livro de Marcos, quem escreveu o livro de Mateus, se eu não me engano também tem Mateus, ou é em João, acho que é em João, ele dá a mesma tradução, né? Diz a mesma frase, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, e ele dá a tradução: Deus meu, por que me desamparaste? E esse povo aqui acha que ele estava chamando por Elias. Jesus, ele não ia chamar por homem nenhum. Aqui ele estava falando com o Pai, com o Criador,
com aquele que pode tudo e todas as coisas. Aqui é um diálogo pessoal com ele, com Deus, que o filho está tendo com o pai. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E no 37 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E no 38 diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Eu vou ler aqui até o 41 e aqui a gente vai voltar um pouquinho aqui, só para a gente entender aqui dois pontos. O santuário que estava em frente dele, vendo que assim expirava, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, que assim ele tinha parado de respirar, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. E eu queria voltar aqui um pouquinho, no 36 aqui, quando ele fala o seguinte: e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E no 37 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Aqui nesse mesmo momento aqui, lá no livro de João, no capítulo 19, verso 30, diz que Jesus diz o seguinte: está consumado, está feito, acabou. E aqui ele tem outro ponto, que ele diz assim no 38: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Isso aqui é um simbolismo, que aponta para a divisão que existe a separação que existe entre Deus e a humanidade. Esse véu aqui era um véu que ficava dentro do santuário de Deus, dentro do templo de Deus. Começou dentro do tabernáculo, que era um templo móvel, vamos dizer assim. Depois, quando foi construído o templo de pedra mesmo, por Salomão, aí fizeram praticamente uma cópia do tabernáculo, só que agora com a estrutura bem maior, e de pedra. E esse véu, ele existia, que ele ficava no lugar santo do santo. Esse véu só podia entrar nessa parte do santo do santo, que é onde ficava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, e uma vez ao ano. Ele só podia entrar uma vez ao ano, quando ia oferecer sacrifício por ele e pelo povo, pela nação. E aí ele tinha que se santificar, tinha que se consagrar, tinha que ter um ritual bem completo ali, bem sincero, porque se Deus não aceitasse aquele sacrifício, ele morreria ali mesmo. E aí diz os estudiosos que era amarrado uma corda na cintura desse sumo sacerdote, porque se ele não se mexesse mais, que tinha os sininhos na borda das vestes dele, se ele não se mexesse mais, se ninguém ouvisse mais o barulho dele se mexendo, dos sininhos, aí significava que ele tinha morrido. E aí tinha que puxar ele pela corda para poder fazer o funeral do rapaz. Era uma coisa bem criteriosa e, de fato, Deus ele fez isso aí justamente para simbolizar que o homem estava separado dele por conta do pecado de Adão e Eva. E aqui, quando ele fala que o véu se rasgou de alto a baixo, significa que Deus rasgou
né, do céu para a terra, a separação que tinha. Ele quebrou, né, ele retirou a separação que tinha entre ele e a humanidade. A humanidade em geral, não era só o povo de Israel, não, em geral. Agora o povo, por meio da pessoa do Senhor Jesus, tem acesso diretamente a Deus. Por isso que Jesus ele fala, quando você quiser orar, você entre no seu quarto, tranque a porta e fale com seu Pai que está no céu, e ele te ouvirá. E creia, né? Creia no que você está pedindo, que aquilo vai acontecer. Isso ele está dando uma aula aí para você aprender a ter fé. Porque quando a gente ora, a gente não está orando, falando sozinho e falando para as paredes. A gente está falando com Deus. Se você tiver com o seu coração sincero, né, e dirigir a palavra a Deus de forma sincera, né, de forma humilde, né, de forma dobrando o seu joelho em adoração ao Senhor, porque ele é merecedor, né, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo o louvor. Ele vai te ouvir e ele vai te atender. Mesmo que você entre no quarto e saia do quarto sem ouvir voz nenhuma, sem ver nada e ninguém, só você e as paredes, Deus te ouviu mesmo assim. Não se engane, tenha fé e continue as suas orações. E aqui é isso. O véu se rasgou e agora a separação que tinha sido o muro, a barreira que tinha sido colocado lá em Gênesis, né, quando o homem comete o seu pecado. Gênesis 3,15, quando Deus dá a sua sentença, né? 3,15 é quando Deus já faz a promessa da salvação eterna, que é a vinda de Jesus, né? O Salvador, o Messias, o Cristo. Mas quando o homem e a mulher eles pecam no jardim, desobedecendo a Deus, eles se separam de Deus, e aí depois de muitos anos, aí é que vem essa história do tabernáculo, e aí tem todo esse simbolismo aí apontando para a pessoa de Jesus. Foi quando as pessoas, o povo de Israel começou a entender um pouquinho sobre Deus, um pouquinho sobre a vinda do Salvador. Foi a partir desse povo quando eles começaram a andar no deserto, a fazer os rituais de sacrifício no tabernáculo. Mas aqui, quando Jesus diz, está consumado, está feito, ele está cumprindo aqui a verdade. A verdade é toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa verdade que eu estou falando, ela está aqui na promessa que Deus faz lá no começo dos tempos, que está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Quando Deus ele já dá a sentença à serpente aqui, que foi ela que, através Satanás, através da serpente, né, enganou, né, esse casal. Deus dá a sentença à serpente e diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, olha só, e o seu descendente. O seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a promessa da salvação. Eles pecaram, eles morreram espiritualmente, eles se distanciaram de Deus, mas mesmo assim, Deus, depois que deu essa sentença, ao mesmo tempo, ele estava fazendo uma profecia com a vinda do seu próprio filho. E quando Jesus diz está consumado, ele está aqui, ó. Ele está consumando isso aqui, ó. Ele está finalizando isso aqui, ó. Cumprindo a palavra de Deus, do Pai, né, do Criador, que prometeu lá no começo dos tempos. E eu me sinto maravilhado quando eu li esse texto aqui, né, quando eu entendi um pouco esse texto, eu lembrei logo de Gênesis,
eu comecei a mergulhar um pouco mais no conteúdo e eu quis falar, né, é claro que Deus ele move o nosso coração, eu quis falar de Gênesis, eu quis falar fazer essa ligação entre esse capítulo 15 de Marcos e essa profecia de Deus lá de Gênesis, né, que está no capítulo 3, verso 15, porque tem tudo a ver. E eu lembrei também de uma palavra de Jesus, da resposta que Jesus disse a Pilatos, né, que Pilatos perguntou, né, estava fazendo um monte de indagação a Jesus e perguntou o que Jesus estava fazendo. E Jesus disse que ele estava dando testemunho da verdade. E Pilatos, ele fez uma pergunta simples e uma pergunta complexa para muitos. Ele perguntou o que é a verdade. E aí não precisou o Senhor Jesus dizer mais nada. E a verdade, eu pesquisando, né, não tem como a gente fugir, está tudo conectado. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Deus. A verdade é o Senhor Jesus. Ele mesmo fala aqui, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, não tem como você herdar o reino de Deus se você não se converter em Cristo Jesus. Se você não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Eu não estou falando de se arrepender uma vez só, não. Se arrepender diariamente. Isso é um exercício contínuo durante toda a sua vida, até o seu último suspiro. Nós iremos pecar todos os dias, nós pecamos todos os dias, nós erramos, nós transgredimos a lei de Deus todos os dias. Nós quebramos a aliança com Deus todos os dias. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos perdoa mesmo assim. Só basta uma coisa, que você se arrependa. Se você se arrepender e pedir perdão, é incrível. Deus, Ele vai te perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa. Se você se arrepender verdadeiramente, se você acreditar que Deus, Ele é o único Deus, o único Senhor, o Deus que criou tudo que existe, o Deus que mandou seu filho, né, enviou seu filho, o seu único filho, para morrer pela humanidade na cruz, né, uma morte terrível, de muita humilhação e de muita dor. Se você acreditar nesse Deus, Ele vai te perdoar. Clame a Deus em nome de Jesus, porque sem o nome de Jesus, a oração ela não é válida. Tem que ter o nome de Jesus, porque é a ligação. Jesus, Ele é a ponte entre a humanidade e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Entendeu? Ele não tem, se tirar Jesus não vai existir caminho, não vai existir ponte, vai ter um abismo entre a humanidade e Deus. Mas se colocar Jesus no seu coração, na sua vida, vai existir a ponte, vai existir esse caminho e você vai chegar até Deus, né? Para isso você tem que glorificar Deus do jeito que você é, com o que você tem e da forma que você está. Não importa se você está no leito de hospital, não importa se você está rico ou pobre, não importa se você está morando na rua, não importa se você está morando numa casa maravilhosa, não importa. O que importa é que o seu coração ele esteja dobrado diante dos pés de Deus, o tempo inteiro, todos os dias de sua vida. É isso que lhe garante a vida eterna. A pessoa que estiver andando conforme essas palavras, essa sim herdará o reino de Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço por mais uma gravação, né? Agradeço a Deus, é lógico. E assim, eu peço que Deus edifique, né, a sua vida, edifique a sua família, a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua saúde, a sua vida. Para você que ainda não
conseguiu se libertar, né, das propostas do mundo, que são muitas, né, para seguir uma vida cristã, uma vida em adoração, uma vida de serviço a Deus, que você repense, né, que você busque a resposta em oração, que você, se você tiver uma Bíblia em casa, você leia a Bíblia, que a resposta vai vir até você. Se você não tiver uma Bíblia em casa ou não tiver assim, paciência para ler, não tem problema, você procura uma igreja evangélica e busque orientação espiritual, né? Veja uma igreja que fala de Jesus, que prega a palavra de Jesus, que prega o evangelho de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. A igreja que não pregar o evangelho de Jesus, essa não é a igreja de Jesus. Tem muitas igrejas que se diz igreja evangélica, porém ela não está fazendo a obra de Deus, ela está fazendo a obra de homens. Então, quando vocês entrarem nesses ambientes, vocês vão identificar logo de cara que ali não é a obra do Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus é quando a palavra dele, a obra dele, que o ministério dele, que ele construiu lá atrás, que o livro de Marcos fala perfeitamente, a igreja, ela prega esse evangelho, essa obra, esse ministério. Fora disso, não é obra de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, desejo para vocês aí uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.